Chegou um grande dia, um grande momento, tão especial quanto os outros. Eu não tô diminuindo os outros, tá? Foram todos muito importantes na jornada do Entre Marcas. Mas esse episódio, eu compartilho que tem um peso diferenciado. Gente, eu só tive ideia desse peso hoje, porque hoje o jogo mudou, o jogo virou. Hoje eu tenho o prazer de trazer para a mesa uma pessoa que, além do seu magnetismo, da tua alegria, da sua sensibilidade e da sua leveza, ela é uma jornalista que impacta muitas outras vidas, muitas outras pessoas no nível global, gente. Olha o peso disso. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio Entre Marcas com Jaque Camilo. E para trazer para a mesa, para apresentar essa pessoa maravilhosa, eu falo que é Renata Beth. Ai, Jaque, assim, pelo amor de Deus, né? Expectativas foram criadas e é o peso que você me coloca agora. Demais. Eu só sou uma jornalista e uma pessoa comum, como qualquer outro que você já trouxe aqui. Inclusive, eu acho que pode ter tido conversas mais especiais. Não é pela minha profissão, né? Que eu tenho, enfim, uma responsabilidade maior ou nada disso, por favor, hein? Rê, mas pela alegria que você traz, pela leveza que você é, com certeza está na profissão corretíssima de impactar e levar essa leveza para outras pessoas. Olha, eu digo pelo que eu te conheci sem saber que você era uma jornalista. Quando eu te conheci, eu não sabia. A gente conheceu em movimento de RH, né? Em grupos de RH, recursos humanos. Mas eu vou te contar que eu sou filha de uma empreendedora da área de RH, uma psicóloga que trabalhava a vida inteira com RH. E eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com RH em algum momento. Porque desde cedo eu sabia que eu gostava de comunicação. Eu comecei lá no início da minha jornada trabalhando, eu escolhi um curso de comunicação, mas não era jornalismo. E eu não sei se todos conhecem, mas meu primeiro estágio eu descobri a Endeavor, que é uma organização sem fins lucrativos que apoia empreendedorismo. Isso era 2004, 2005. Nessa época que eu entendi que eu queria ser jornalista, meu primeiro emprego, porque eu estava na área de comunicação e naquele momento a palavra empreendedorismo ela nem existia no dicionário. E a minha responsabilidade, primeira responsabilidade como estagiária do time de marketing foi enviar um dicionário Aurélio para os principais jornalistas do Brasil, marcando a página onde deveria estar escrita a palavra empreendedorismo. E porque ainda esse termo, para você ver, nem era falado, não era divulgado as histórias dos empreendedores na mídia. Eu falei, quer saber? Já que eu gosto de comunicação, eu sei que é uma das minhas fortalezas, eu vou ser jornalista. Aí eu fiz uma segunda faculdade, porque na época era obrigatório você ter a certificação, né, habilitação em jornalismo, e eu fui cavando oportunidades e consegui, durante 10 anos, trabalhar em grandes veículos, principalmente cobrindo jornalismo, inovação, economia, educação, temas que me interessavam e que eu queria, de alguma forma, inspirar as pessoas. Eu sempre, no jornalismo, busquei trazer exemplos positivos para as pessoas. Que incrível. E já um reforço importante da consciência, né? Da gente se autoconhecer, entender dessas habilidades, do que você é boa, tem uma influência dentro de casa, mas opa, peraí, eu gosto disso aqui, deixa eu ver onde vai dar. Que delícia. Mas antes da gente avançar, diga pra gente quem é Renata Beth, além do LinkedIn. Bom, eu sou mãe da Maia, da Laura. Que são meninas incríveis, belíssimas, lindíssimas. Eu digo que esse é o meu papel mais importante, mais difícil, inclusive. Todos que têm filhos sabem o quanto é desafiador, né? Sou empreendedora, então durante 10 anos eu trabalhei como repórter da revista Veja, da TV Globo, eu trabalhei fora do Brasil como correspondente. E a minha filha mais velha, que é do meu primeiro casamento, ela nasceu no Panamá. Nessa época eu era correspondente na América Central. Só que quando ela fez 1 ano, a vida ficou bem difícil. Tentando conciliar uma vida de repórter que não tem horário, me ligavam de madrugada, caiu o avião da Chapecoense, na Colômbia, sua região você tem que cobrir. E ela com poucos meses ia sozinha em casa. Porque o pai dela viajava o tempo todo a trabalho, eu estava sempre sozinha, então era muito difícil, sem rede de apoio em outro país, tentando trabalhar como correspondente. Fidel Castro morreu, também me ligaram de madrugada, entra aí, eu ao vivo, amamentando de jornal em jornal, parava, aí uma vizinha vinha me ajudar, eu pedia pra ela me ajudar, mas assim, era muito difícil. Aí quando ela fez 1 ano, eu falei, não, eu preciso voltar pro Brasil. Aí nesse momento que a gente decidiu, depois quando ela estava completando quase 2 anos, a gente tentou ficar um tempo separado, porque precisava de rede de apoio. Eu e o pai dela, a gente decidiu, não dá pra continuar mesmo, enfim. Aí quando eu voltei pro Brasil, foi aí que eu falei, poxa, tô com uma filha pequena, sozinha, essa vida de repórter não é fácil, sabe? Eu acho que eu vou ter que repensar a minha carreira, depois de 10 anos trabalhando como jornalista. E foi aí que, falando com a minha família,
que minha mãe, como eu falei, é do mundo de RH, eles tinham uma consultoria, falou, por que você não vem trabalhar com a gente? Eu falei, caramba, nunca pensei nisso. E o meu irmão já tinha feito esse movimento. Meu irmão hoje é meu sócio, um dos meus sócios, ele já tinha visto esse potencial do mundo do RH, mas trazendo tecnologia. Porque ele vem de consultoria estratégica, ele vem desse mundo de dados. Falou, por que a gente não traz dados, não traz tecnologia para esse mundo de desenvolvimento de pessoas? E esse foi o embrião da Talent Academy, em 2017. Quando a gente começou a trabalhar juntos, a gente viu como a gente é complementar, como a gente tem perfis que somam e tem muitos. Nós temos trajetórias muito diferentes, mas muito complementares, muito positivo. Essa união. Claro que não é fácil trabalhar com um irmão, a gente teve que aprender a ser sócio, aprender a criar a nossa própria empresa. Aprender a separar as coisas, né? Separar as coisas. É difícil, não é fácil, mas hoje eu acho que finalmente, depois de 8 anos, que a gente lançou oficialmente em 2018 a Talent. Agora a gente vai fazer 8 anos em julho. Eu digo que a gente aprendeu, a gente conseguiu de fato criar um relacionamento profissional que não interfere na empresa e que continua somando, a gente continua vendo o talento um do outro e mostrando a importância do time ter essa diversidade, essa complementaridade, pessoas com talentos diferentes, experiências diferentes, trajetórias diferentes. E essa é a Talent hoje também. Então, hoje eu sou uma sócia fundadora também da Talent Academy. Exato. Competências, habilidades, autoconhecimento que vão se somando e vão se potencializando algo muito maior que lá atrás você não tinha nem ideia. E esse trouxe um ponto muito importante, né? Até quando a gente se conecta com muitas mulheres, da preocupação de uma transição de carreira, a preocupação de uma vivência internacional. Qual foi o seu sentimento, assim, quando você ficou gestante da Maia e se viu gestante num ambiente, num local que era novo para você, novo para aquela relação? Qual foi o sentimento e até qual dica que você daria para outras pessoas que possuem esse sonho, assim, de gerar essas novas transições na carreira? Jaque, eu vou ser sincera, eu queria muito ser mãe. Muito. Eu tinha esse desejo muito grande. Depois que eu fiz 30 anos, alguma coisa dentro de mim despertou, eu queria muito ser mãe. E eu dediquei esse primeiro ano praticamente da vida da minha filha mais velha, para ela. Eu estava fora do Brasil. Eu não tinha um trabalho das 9 às 18, vamos supor, todos os dias. Era esporádico nos primeiros meses. Como eu falei, era um episódio, só que sem horário, sem rotina. Mas eu consegui dedicar assim, a minha vida para ela. Só que depois de algum tempo, eu comecei a me sentir um pouco em dúvida se eu queria só aquilo. Porque acho que nós, todas mulheres da nossa geração, que a gente se preparou, a gente construiu nossa carreira, a gente focou no trabalho, chega um momento e fala assim, poxa, mas peraí, né? Por mais que a gente queira também a maternidade, não é só ela. E ela não me preenchia totalmente. Eu comecei por mais que eu quisesse, lembrando que eu falei, eu queria muito ser mãe, era meu desejo absurdo, assim. Eu passei uns 2, 3 anos querendo muito ser mãe até ser mãe. Então, era aquela vontade, eu não sei se você passou por isso, mas era uma vontade muito grande, sabe? E ainda assim, me dedicando a ela, estando com ela o tempo todo, vivendo aquilo intensamente, a amamentação, tudo, eu comecei a sentir falta de olhar para minha carreira também. E tive que começar a fazer terapia para entender o que eu estava sentindo falta, sabe? Por que eu precisava também lembrar quem era a Renata, além da Renata mãe. Porque minha vida girou em torno dela por muito tempo ali, né? E eu acho importante as mulheres reconhecerem isso também, para não se frustrarem, independente da vontade. Então, vamos supor que nem tem vontade. Eu conheço hoje, na verdade, tenho muitas amigas que não querem ser mãe. E estão também felizes com essa escolha, estão em paz com essa escolha, sabe? Agora, voltar para o trabalho, que é a sua pergunta, depois, dá muito frio na barriga. Dá um sentimento de, poxa, e olha que eu não fiquei parada tanto tempo assim, de fato. E eu fiz uma transição de carreira, então dá medo, dá frio na barriga? Dá. Ontem à noite eu estava ajudando uma amiga minha que parou 9 anos. Ela parou 9 anos, eu estava fazendo currículo com ela ontem à noite, 11 da noite, ajudando ela e mostrando para ela, olha tudo, porque ela já falou assim, poxa, mas eu tô há 9 anos parada. Daí eu comecei a, de fato, ver e conversar com ela quantas coisas ela não fez nesses 9 anos que a gente pode contar e mostrar. Mas eu acho que o mais importante é a autoestima. É a gente não achar que porque você parou ou fez uma transição, independente do motivo, você tem menos valor ou você tem menos chance de competir no mercado de igual para igual. E a conversa foi muito importante para ela ontem mostrando isso. E quando eu construí o currículo, ela falou, nossa, ficou muito legal. Ela se sentiu vendo o currículo dela, que ela não tinha um currículo há 9 anos, né? Ela, depois dos 40, né? Agora ela tá com 40 e poucos. Ela falou, caramba,
eu posso mesmo. Daí ela começou já a se inscrever, isso já ajudou. Ter alguém que acredita em você, e acho que nessa jornada, e aposta e fala, olha só, você tem chances enormes de fazer o que você quiser, eu acho que é o mais importante. Exato. Até porque nessas pausas na carreira, e até no momento que amamentando, noticiário, entra ao vivo, aquela coisa toda, quantas outras habilidades, tanto da tua amiga quanto você, são desenvolvidas nesse momento? Porque não é só você estar literalmente envolvida no trabalho, é também cuidando de uma outra criança, é fazer gestão do tempo, é solução de problemas, problem solving, como gostam de falar. Então, existem várias habilidades que a gente acaba, assim, desenvolvendo, maternando ou não, mas que a vida acaba nos impulsionando para aprender. E realmente, não dá para ter medo daquilo que nos promove a ser mais felizes, né? Porque, com certeza, perante tudo que você passou, nada disso te olhou, fez olhar e falou assim, poxa, medo, né? Aquela preocupação, aquele arrependimento, jamais. Tudo te potencializou para pessoa maravilhosa, mãe maravilhosa, que tenho certeza que você é hoje. Eu posso falar uma coisa? Sim. Fechando esse ponto. Eu vi vários estudos correlacionando a maternidade com o desenvolvimento de habilidades que a gente nem imagina, como você mencionou algumas delas, mas já é provado isso. O nosso cérebro, depois da maternidade, ele evolui, digamos, né? Ele se transforma de uma forma positiva que no mercado de trabalho, isso é valorizado ou deveria ser valorizado. Uhum. Essa capacidade de gestão do tempo, capacidade de negociação, quando você tem mais de uma criança, 2 crianças, você tem que o tempo todo lidar com conflito, então gestão de conflito. Exatamente. Comunicação. A maternidade, assim como a liderança, nos exige desenvolver essa capacidade de se comunicar e ser entendido. Comunicação vem do latim, que é chegar num lugar comum. Você tem que fazer o outro concordar ou entender com o que você está falando. E esse exercício diário na maternidade, ele faz com que no trabalho isso também apareça. E é muito forte isso. Então é muito importante a gente lembrar, quando a gente está, por exemplo, contratando gente, pensar que as mães, só pelo fato de ser mães e terem ali a prática da maternidade, elas já têm habilidades muito valorizadas no mundo hoje, que é, inclusive, mais importante do que antes. Porque agora com a inteligência artificial substituindo muita coisa técnica, repetitiva, funções que a gente sabe que a gente pode delegar para IA, por exemplo, para tecnologia, são essas capacidades e habilidades que a gente desenvolve, por exemplo, na maternidade ou paternidade, que são mais valorizadas. Exato. Né? Empatia, como eu falei, comunicação, negociação, entre outras. Então, olhem só quanta dentro da maternidade, quanta coisa a gente não desenvolve também, que a gente não imagina que é útil no dia a dia do trabalho. Perfeito, perfeito, perfeito. Sendo mãe ou não, mulheres, temos habilidades importantes a serem desenvolvidas e como a Rê mesmo trouxe, é comprovado, né? Então, é a gente valorizar e preencher, né? Quem está procurando um movimento, uma recolocação, como que eu transfiro tudo isso para um currículo para que essas habilidades possam ser valorizadas? Porque eu sei quais habilidades eu desenvolvo dentro de casa. Eu preciso saber como eu conto sobre elas, né? Para que eu consiga essa valorização. Exatamente. E você trouxe um ponto importante sobre o mundo que está mudando. Né, o uso da inteligência artificial, quando a gente olha para a questão política e econômica do país, cruzamento das gerações, ano eleitoral, né? Nesse mundo que está mudando, Rê, e conectado com a marca que você deixa, o que você visualiza, assim, de mudanças e o que você acredita que vai ser o seu grande diferencial daqui para frente? Eu acho que a nossa humanidade. É isso que vai continuar nos diferenciando. A gente estava até conversando sobre o Brasil e a cultura brasileira, porque nessa Copa tem muitos gringos falando que amam o Brasil, e aí vão perguntar, o Ricardo Amorim postou hoje cedo, né? Por que você ama o Brasil? O que você ama no Brasil? As pessoas falam o quê? Do jeito, da cultura do brasileiro, da felicidade, da alegria. Eles não sabem, às vezes, colocar em palavras, mas eles falam muito da cultura brasileira. Mas a cultura são os nossos comportamentos. Então, esses comportamentos que a gente não vai nunca ser substituído por máquinas, eu acho que é onde a gente mais precisa focar e desenvolver. Então, essa capacidade de se comunicar, de se conectar com as pessoas, sabe? De ter empatia, de entender o outro e, mais do que isso, a gente conseguir juntos somar o que temos de melhor sempre. Olhar como um time, sabe? Não é tão fácil. Parece quando a gente fala que é fácil. Não é tão fácil. Às vezes é muito mais fácil você aprender alguma coisa técnica do que você aprender a ter empatia, por exemplo. Né? Ou aprender a ser colaborativo.
E não pensar, às vezes, no trabalho de uma forma individual e sim coletiva. A gente precisa criar dentro do ambiente de trabalho, com muita intenção, ações para que isso aconteça. Então, ter, por exemplo, processos que de fato façam que as pessoas tenham que colaborar, sabe? Isso é algo que eu sei na prática, depois de 8 anos liderando times, lembrando que eu era jornalista, então eu não tinha nenhum contato com o mundo corporativo tradicional. Eu trabalhava como repórter, é diferente, né? O formato de trabalho que eu tinha experiência. E eu tive que aprender ali de uma forma muito empírica o que dá certo e o que não dá certo. E foi errando mesmo. Então, durante 8 anos, formando time, crescendo, recebendo investimento na minha empresa, crescendo time, tendo que cortar time, em momentos que a gente tomou, enfim, decisões erradas, estratégias erradas, contratando pessoas que funcionaram, outras que não funcionaram na minha empresa. E eu consigo hoje ver quais são as ações, o que eu preciso fazer para, de fato, ter mais colaboração entre as pessoas, que eu sei que isso é um grande diferencial das empresas que decolam, que vão para frente. Essa capacidade de comunicação, que eu vejo que é o maior problema hoje dentro das empresas. E eu sou muito chamada para dar treinamento de comunicação. E a primeira coisa que eu falo é, gente, aqui não é um curso de oratória. Não é porque eu sou jornalista ou repórter de televisão que eu tô vindo aqui para falar como vocês vão falar bem. Se comunicar bem não é falar bem. Isso aí é um curso de oratória. Se comunicar bem é chegar nesse lugar comum, é se fazer as pessoas entenderem, você se fazer entender, sabe? Então, eu passei um recado pro meu time entendeu e fez aquilo que a gente combinou. Então, a comunicação funcionou. Se eu falei algo, o time entendeu algo completamente diferente, a culpa é de quem? Né? É do time ou é sua? Exato. Então, tem clareza comunicação, clareza e capacidade de tomar decisão. Essa capacidade de, por exemplo, pedir um super... Eu uso muito IA para tudo na minha vida. Então, eu peguei uma super análise lá do Cloud. A minha capacidade de tomar uma decisão a partir daqueles dados é minha. O meu poder de julgamento, né, ter um senso crítico, isso é nosso. E a gente não pode perder essa capacidade. A gente não pode delegar para a IA a decisão de algo importante. Isso nós, especialmente pessoas que já estão no cargo mais de liderança, precisa lembrar e não deixar essa decisão ser terceirizada, sabe? Perfeito. E você trazendo a questão da comunicação, há muitos anos eu venho falando sobre isso, ouvindo sobre isso nas empresas pelo qual eu passei, que comunicação sempre foi o grande problema. E aí agora, com o uso da inteligência artificial, que é algo muito bom, mas a minha preocupação é que se as pessoas não sabem utilizar a IA, a preocupação não é nem de não utilizar, mas a IA, da forma que você trata, não é a mesma forma que você trata as pessoas. A rapidez que a IA te entrega não é a mesma rapidez que as pessoas vão te entregar. Você não precisa falar um bom dia para a IA, mas para as pessoas você precisa falar um bom dia, como você está, tudo mais. Então, essa é a minha preocupação hoje, do que a gente já vinha de não sabemos, né? Temos um gap aqui para trabalhar comunicação, e com a IA vindo e a gente sabendo dessa aceleração, o quanto que as pessoas possam ou não confundir esses dois pontos, sabe? Faz todo sentido. Eu vou trazer 2 pontos sobre isso. Eu vejo, por exemplo, as minhas filhas, quando ela vai pedir para Alexa, eu sinto que ela tem realmente uma forma mais direta e menos carinhosa do que ela falaria com qualquer outra pessoa. Tipo, Alexa, faz isso. Alexa, faz aquilo. Porque a gente Alexa, desliga. Exato. E o engraçado é que no início eu ainda falava, Maia, fala por favor, mas nem eu falo. E você não vai ficar falando por favor, obrigado para um robô. É estranho, mas aí o ponto, a partir disso que eu trago, que a gente precisa refletir, o quanto que o mundo hoje, seja dentro de casa, seja o mundo organizacional, já conseguiu se adaptar ou vem pensando nessa estrutura organizacional que mescla humanos e máquina. Uhum. Então, a forma que eu vou cobrar, por exemplo, agentes de IA em relação a tarefas do dia a dia é diferente. A estrutura organizacional mesmo que a gente conhece hierárquica, ela tem que mudar. Porque vai ter gente que vai liderar só a gente. E tem gente que vai liderar a gente de verdade. Mas a métrica tem que ser diferente até de cobrança de resultado. Porque não tem como você comparar o que um humano faz com o que um IA faz, um agente faz. Então a gente vai ter que repensar tudo. E o outro ponto, né? Nesse ponto. O outro ponto que eu ia te trazer é que a IA também pode ajudar a gente a se comunicar melhor. Eu vejo pelo meu marido. Tem gente, né, que às vezes não tem tanta habilidade, por exemplo, para dar um feedback. Né? Ou tem uma dificuldade mesmo, sabe? De ter uma conversa com alguém.
Então, eu vou dar o exemplo do meu marido. O que que ele faz? Ele pede para a IA ajudá-lo quando ele precisa conversar com alguém. E desde que ele começou a fazer isso, mudou muito a forma que ele Se também, ele comunica. tem a empresa dele, ele trabalha com tecnologia, então tem time de tecnologia e pessoas que normalmente já têm um pouco mais de dificuldade de comunicação, digamos. Então ele usa e fala para IA, eu preciso falar isso. Ele fala da forma que ele falaria, que às vezes é uma forma não tão bacana, assim, Acolhedora, né? acolhedora, que o RH Respeitosa, que a gente sugere. gosta. E aí ele vai lá e fala, como eu falo isso? Você fez tudo errado, por exemplo. Olha, aí a IA ajuda. Então, se a gente tem consciência, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se a gente tem consciência que o jeito que a gente fala muitas vezes soa como agressivo demais ou impositivo demais, e as pessoas, você já ouviu isso ao longo da sua vida? Então, antes de você marcar uma conversa com alguém ou dar um feedback, seja por escrito ou falado, porque pode ser por escrito também. Ou antes de você mandar um e-mail que você responderia no calor da emoção, você vai na IA e fala, deixe mais acolhedor, deixe mais carinhoso, ou enfim, né? Ou menos direto. Isso funciona e ajuda muito. Então, por isso que a IA também pode nos ajudar a melhorar e ter comunicação menos agressiva, às vezes, né? Ou menos acolhedora, respeitosa. Mais acolhedora, mais respeitosa. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Então, é possível a gente usar a IA pro bem e pro mal, para tudo, concorda? Ai, gente, eu sou a favor super de usarmos cada vez mais a IA, porque é isso. Gaps que às vezes a gente encontra no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, a IA pode nos ajudar não somente a fazer por nós, mas a nos desenvolvermos, né? É um autodesenvolvimento mesmo para conseguir a melhor forma de lidar nessas situações. E entrando para o nosso livro, que, gente, Renata Betti é coautora do nosso livro A Marca que Você Deixa, volume 2, O que permanece humano quando tudo muda. E para fazer a curadoria deste livro, eu confesso que eu não olhei para cargo, eu não olhei para posição, eu olhei para qual o sentimento que essas pessoas deixam em mim. Isso para mim já é muito forte, porque a vida não é sobre cargo, não é sobre posição, não é sobre status, mas é isso. Quando o tempo passar, vai passar anos, eu vou lembrar da Renata sobre o que ela realmente deixou gravado em mim. E além de deixar no dia a dia, os nossos encontros, virou páginas de livro. Virou um livro lindo, maravilhoso, onde nós temos 22 incríveis histórias. E aí, Rê, foi uma troca muito gostosa que tivemos na construção do seu capítulo. Mas me fala, compartilha um pouco mais aqui com a gente como foi essa construção. Primeiro, como foi o convite e como foi a construção do seu capítulo? Ô, Jaque, foi incrível porque no início desse ano, dia 1º de janeiro, eu fiz uma lista, né, das minhas metas, como eu sempre faço, coloco no papel, aprendi isso com a minha mãe desde pequenininha, tudo que eu quero... Eu também, acredita? Também tenho esse hábito. Tudo que eu quero realizar aquele ano. Então, em janeiro desse ano, eu não coloquei que eu queria escrever um livro. Eu sempre tive esse sonho, mas me parecia tão distante da minha realidade, mesmo sendo jornalista, olha que coisa, né? Eu achava que ainda não era o momento, eu não estava pronta, não sei. Mas eu, de fato, coloquei que eu queria trabalhar mais a minha própria marca, deixar mais a minha marca, algo ligado a isso. Porque eu tô tão focada nos últimos anos na empresa, que esse meu lado do jornalismo, enfim, de eu criar conteúdo e eu falar mais para fora e me expor mais, estava um pouquinho apagado. Então eu coloquei isso como uma das minhas metas. E muito, assim, acho que foi pouco tempo depois, poucas semanas depois. Foi em janeiro? O primeiro capítulo era o prazo 27 de janeiro, alguma coisa assim, pra gente entregar. Isso. Aí logo depois, e entre outros, tá? Porque foi incrível esse ano. Tudo que eu coloquei, eu queria fazer uma viagem pela primeira vez com meu marido sozinha. Aconteceu um convite, Belíssimo. A gente foi pra Itália, convite também pra fazer renovação de votos. Enfim, sabe, muita coisa aconteceu. Um convite de eu fazer um programa de entrevista também com CEOs, com lideranças que eu admiro. Então eu resgatei também meu lado jornalista pra entrevistar as pessoas que também eu fazia anos que eu não fazia. Então, muitos convites, mas o seu, quando veio, eu falei, gente, eu topo. Eu falei pra você, Jaque, eu topo. Eu achei incrível. Inclusive porque a marca que a gente deixa fala muito sobre o nosso legado. E o legado que eu recebi dos meus pais, e por isso que eu foco tanto nisso, né? O início do livro é todo falando a responsabilidade que é seguir o legado dos meus pais, que são pessoas incríveis e que eu ouço todos os dias em reuniões. Você conhece, pelo meu sobrenome, né? Você conhece o Ricardo? Ou você conhece a Sandra? Fala, é meu pai ou minha mãe. As pessoas ficam emocionadas, falam, seu pai ou sua mãe mudou minha vida. Porque meus pais, eles são mentores de carreira e mentor de educação, meu pai, né? Pessoas que querem estudar fora, fazer um mestrado, conseguir uma bolsa. Então,
esse momento da vida da pessoa, que ela ou tá em transição de carreira, ou ela precisava de uma mentoria, uma coach maravilhosa, que é o caso da minha mãe, uma mentoria para estudar fora e conseguir entrar num programa super difícil, sei lá, em Harvard, Stanford. Então, isso é um momento na vida das pessoas muito importante. E elas, né, que passaram pela orientação, ou pela mentoria dos meus pais, ficam para ser. Tem pessoas que às vezes faz 20 anos, tá? Faz 30 anos que Esquecem aconteceu isso. jamais. Não esquecem. E quando eu falo, a pessoa fica emocionada, fala: você é filha da Sandra, ela mudou minha vida, o Ricardo é maravilhoso. E aí, quando veio o seu convite, eu falei: eu não pude deixar, eu só pensava neles, né? Eu falei assim: eu preciso falar deles, porque a marca que eles deixam ou deixaram na vida das pessoas é tão forte que eu sinto isso até hoje. Em qualquer ambiente que eu tô, e geralmente são pessoas que, como já faz muito tempo, né, já estão num cargo de liderança, são diretores, CEOs de grandes empresas. E na hora que eu falo, eu conheço a pessoa fala: meu Deus, você é filha deles, não acredito. Então, conectou muito comigo. E eu escolhi o jornalismo, e aí isso é curioso, porque você não lembrava. Eu lembro que quando eu fui falar com você do meu capítulo, e queria mostrar uma foto eu em Cuba, cobrindo a visita do Papa Francisco, eu falei: Rê, eu acho que você não lembrava, né? Não. Como que você falou, você nem lembrava. Você lembrava talvez da nossa interação Não. nesse mundo já do RH, mas Exato. você não sabia da minha experiência como jornalista. Eu sabia, mas sabe que aqueles blocos que veio na cabeça assim, mas não resgatei, não segurei pra mim? Realmente. Não tinha essa clareza. E aí que eu quis contar, porque daí o exercício, né, de refletir para escrever o capítulo foi muito importante na minha vida, muito importante mesmo. Ainda mais esse ano que meu pai tá tratando um câncer que ele descobriu no final do ano, ele tá fazendo quimioterapia, e quando eu mandei pra ele o capítulo, ai, foi tão impactante, ele ficou emocionado, ele chorou, e meu pai não é de chorar, ele chorou. Desculpa, eu mandei pra ele o capítulo, e ele falou: gente, que coisa mais profunda, mais bonita, sabe, que você falou sobre nós. Então eu tive essa oportunidade em vida de dividir com meus pais toda a admiração que eu tenho, e num livro eu acho que fica muito mais potente, muito mais forte. Muito, fica eternizado. E quando você me ligou falando dessa construção, de quando você dividiu com seus pais, qual foi a reação dele, você me mandou mensagem com um som de choro e eu comecei a chorar do outro lado. Eu já tô quase chorando agora. Porque a emoção, ela exala aquele momento. Eu espero muito que quem for ler o teu capítulo sinta essa mesma emoção, tanto sua, do teu pai, quanto eu, que não estou literalmente na história e consegui sentir do outro lado, assim. É muito emocionante. E desde a marca que você deixa eu também trago esse olhar de legado. Eu falo da minha ancestralidade, o qual na minha história eu precisei quebrar ciclos e o como eu venho contando essa minha nova história. E aí, conectado com o nosso volume 2 e conectado que você também traz esse olhar para a tua família, a partir de quando que você olhou para a vida deles, entendeu, teve essa clareza do legado que eles estão deixando e como você vem reescrevendo essa história? A partir de Renata Beth. Ai, que pergunta difícil, gente. Talvez. É engraçado, eu tenho 42 anos e talvez só agora, colocando em palavras e escrevendo sobre esse legado para o nosso livro, que eu tive a dimensão. Porque aos poucos como eu te falei, eu vinha tendo, desde que eu entrei no mundo do empreendedorismo na área de RH e tive contato com o mundo deles, porque até então eu sabia do trabalho deles, eu sempre ouvi desde pequeno o quanto eles eram maravilhosos e as pessoas admiravam muito eles e eles ajudavam muita gente o tempo todo, eu sempre vivi isso dentro da minha casa. Mas a dimensão realmente do impacto que eles causam na vida das pessoas, na proporção que foi agora, refletindo sobre isso, parando para falar: gente, olha isso, a gente está falando de pessoas que hoje lideram as maiores empresas do Brasil e que falam que por causa do meu pai ou da minha mãe que eles chegaram onde eles chegaram. Então, assim, é muito forte. A gente está falando de um impacto no nosso país inteiro, né? Porque a gente sabe o papel que o líder tem dentro de uma empresa. Cultural, financeira, política, acho que entra tudo, porque tem esse repertório que as pessoas admiram e querem seguir também, né? E para mim, eu acho que o mais lindo de tudo isso é que os valores que eu aprendi com meus pais são muito bonitos. Os valores são sólidos, são valores que eu quero propagar. E aí que, né, vem a pergunta: como que eu faço isso? Então, talvez como jornalista, quando eu escolhi a carreira de jornalista, eu achei que seria uma forma mais ampla, ainda mais potente de influenciar positivamente as pessoas com o que eu acredito, com os meus valores. Porque eu falei: bom, qual é a maior forma que eu tenho hoje? É o jornalismo, a televisão. Então, assim, eu quero colocar histórias que eu acredito, exemplos que eu acredito, para influenciar toda a nossa população. E foi aí que eu escolhi o caminho do jornalismo.
porque foi a forma que eu encontrei. Depois, né, voltando à minha trajetória empreendedora, voltando para o Brasil, entendendo que naquele momento eu não poderia me dedicar 100% a essa carreira, que é uma carreira que exige quase que dedicação total. Eu falei, bom, com a tecnologia, eu posso criar uma plataforma para ampliar o autoconhecimento das pessoas de uma forma muito mais acessível, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer terapia, é caríssimo. Quantas pessoas no Brasil têm a chance, de fato, de ter um apoio, como meus pais poderiam dar, de mentoria, de coaching ou terapia, que a gente sabe que é o melhor caminho para a gente ter autoconhecimento, para a gente crescer, para a gente ter autoconfiança. E foi assim que eu pensei, bom, também é uma forma de escalar esse impacto, é criando uma plataforma, fazendo ferramentas de autoconhecimento que vai atingir milhares e milhares de pessoas. Então a gente replicou, e agora com a inteligência artificial, a gente criou nos últimos anos uma mentora com IA, que é a carinha da minha mãe, inclusive a Sandra Mentora, que é de graça. Então, qualquer pessoa que tem acesso à nossa plataforma também tem acesso a ela. Ele pede dicas de carreira, dicas de desenvolvimento, se é um líder, dicas de liderança, como que dá feedback. E ela que treinou essa IA. Então, eu consegui eternizar o que ela faz dentro de uma mentora virtual, que é realmente o cérebro dela ali replicado na IA. É realmente conectar o passado com o futuro. E sem perder a carinha do que foi importante pra você e replicar para que outras pessoas tenham acesso também. Gente, vou colocar o link depois do site de vocês. A gente manda um link para quem YouTube, quiser. No Spotify, para todo mundo seguir. E o link do Assessment, quem quiser, já quem assistiu e quer fazer essa ferramenta sem custo nenhum, a gente manda o link. Vou compartilhar super aí nas redes. Autoconhecimento nunca é demais, é necessário e até para que você consiga sentar e fazer o planejamento do que você quer daqui para frente. É o primeiro passo, né? O primeiro passo para a gente se desenvolver é a gente olhar para dentro, ter esse autoconhecimento. E é incrível como a gente vê, às vezes, pessoas de 50 anos dentro de uma empresa que não tem um autoconhecimento, ou tem uma área cega gigantesca, não é? E por mais que tá numa empresa hoje, tá feliz, o futuro... Amanhã pode mudar, amanhã você pode ter um outro desejo, uma outra necessidade. Eu venho de 20 anos de RH, senti que eu tava transbordando e bateu aquela necessidade de ter o meu negócio. Abri o meu negócio, vou fazer 1 ano agora com a minha consultoria. E há uns 5 anos eu falava, daqui 5 anos eu não quero mais CLT, eu quero ter o meu negócio. Já estava escrito na minha vida que isso aconteceria. Quando aconteceu, eu falei, opa, aconteceu, e agora? E aí eu comecei a planejar esses meus próximos passos. O livro, Rê, era algo que estava guardado há 3 anos, que eu já tinha o meu primeiro livro escrito. Quando eu comecei a movimentar minha consultoria, eu falei assim, nossa, mas minha consultoria é RN, né, recém-nascida. Qual o diferencial que eu tenho com ela perante outras empresas tão grandes, outras consultorias de treinamento e desenvolvimento tão grandes? E mesmo assim eu segui fazendo as coisas acontecerem, mas com a preocupação do que viria depois. E aí uma amiga me convidou para ser coautora do livro dela. E foi desse livro que eu abri as oportunidades para que eu conseguisse tirar aquele meu livro da gaveta. E hoje eu estou trabalhando no meu 3º livro. Já? Já. Você não para? Não, porque as oportunidades vão surgindo. Eu conectei tanto as minhas mentorias, as ações de desenvolvimento e as mulheres me procurando, falando, Jaque, me ajuda, como eu trabalho meu posicionamento, como eu trabalho minha comunicação, minha influência, como que eu faço networking. Então eu conectei minha mentoria, onde eu vou desenvolvê-las e no final não vai ser um certificado, vai ser o capítulo do livro delas. Então vai ser uns 6 meses de jornada. Há 1 ano eu não tinha ideia que hoje eu estaria fazendo isso. Inclusive hoje vai ser lançado oficialmente o link de vendas do nosso livro, né? Exato, hoje sai no Kindle, sexta-feira o nosso lançamento, todo mundo lindo, maravilhoso, depois vamos celebrar. Há 1 ano eu não imaginava que eu teria hoje 3 livros lançados e trabalhando no 4º e trazendo isso com potencialização na vida de outras mulheres. E foi tanto ter uma autoconsciência sobre o que eu desejava, o que eu queria chegar, trabalhar essa minha conscientização e abraçar as oportunidades. E eu conecto muito de não estarmos distraídas. Porque às vezes a gente está distraída, a oportunidade passa e se passou para pegar de novo, pode não ter. Então, quanto que a gente precisa estar super conectada. E é aberta também. E aberta. Aberta. Esse ano, como eu te falei, eu estava aberta. Eu recebi um convite para fazer uma renovação de votos do meu casamento na Itália. Eu
tá bom, eu topo, não sei nem como, mas eu vou dar um jeito, eu topo. Exato. Vamos escrever? Eu falei, topo. E eu tenho essa característica, e os meus sócios sempre falam, né, que eu sempre topo tudo, eu tô sempre aberta, mas é tão importante, porque é isso, a oportunidade passa. É claro que a gente tem que ter um filtro, né? Já caí em algumas, ao longo da minha vida eu fui aprendendo, porque eu já caí, eu realmente ser aquela pessoa que topava tudo sempre, porque eu tenho essa característica, e talvez você também tenha, de estar aberta pro novo, Sim. né? Que é importante, mas o não estar distraída que você trouxe, eu achei excelente. É uma dica excelente. Porque é isso, às vezes você tá lá moscando, tá do seu lado uma pessoa, pode ser às vezes num café, pode ser num evento, uma pessoa que tinha tudo pra ser uma conexão Incrível. importantíssima, incrível na sua vida e você nem falou com a pessoa, porque você não se interessou. Então, além de, como você falou, não ficar desatento, distraído, é ser curioso também. É ser curioso, A perfeito. curiosidade sobre as pessoas, quem está ao seu redor, eu acho que faz as oportunidades aparecerem também. É uma das grandes habilidades do futuro, né? A curiosidade. Se não tem, passa. E é isso que eu tô até colocando de não estar distraída, conecta com fazermos o nosso plano também. Porque quando a gente tem um plano claro, assim como você fez, o plano claro, as oportunidades foram surgindo. Se eu tivesse o convite e não estivesse ali na sua lista de objetivos principais, a reflexão é: opa, esse convite me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Se distancia, beijo, não quero, não faz sentido pra mim, bora pro próximo que o que vai ser mais importante pra eu conseguir colocar minha energia. E eu fico muito feliz por você ter colocado nisso seu plano. Acredito muito nessa questão da conexão do próprio universo, que vai conectando as pessoas nos momentos que realmente precisam ser conectadas. E hoje a gente tem essa curadoria incrível, que como você mesmo trouxe, Kindle hoje, além do Kindle, adquirem o nosso, por favor, tratem de comprar o nosso livro, ler com muito carinho, grifar todos os pontos importantes, porque tá lindo, está emocionante, se inspirar pelas histórias, né? Tem histórias incríveis. Eu já dei uma espiadinha em algum outro, né? Porque a gente tinha um arquivo compartilhado. Eu ainda não tenho minha cópia do livro, mas eu vi o digital ali na construção. E eu fiquei inspirada. E eu falei, gente, isso aqui é muito forte, muito poderoso. Porque é isso que eu sempre acreditei quando eu fui pro jornalismo. Que a gente pode aprender com as histórias dos outros. Aprender muito. A gente não precisa... Já nem tem tempo nessa vida para viver tudo que a gente poderia para aprender. Então, vamos aprender e se inspirar com as histórias dos outros também, né? Exato. E todas as histórias têm uma profundidade, têm uma vulnerabilidade, têm atos de coragem, transformação e, claramente, o próprio legado que é construído ao longo dessa jornada. E tá arrepiante, tá gostoso, tá envolvente. Peço que meu desejo é que a gente não pare somente com o livro, que a gente crie outras oportunidades para potencializar cada vez mais essa grande história. E aí, chega também o nosso Entre Marcas, com Jaque Camilo. E o Entre Marcas veio também desse livro, dos livros, que eu falei assim, poxa, cadê outras oportunidades para que a gente possa dar voz cada vez mais para essas histórias? E aí eu comentei com uma amiga, porque a gente precisa valorizar os bons amigos, que a gente troque. Ela falou assim, por que você não cria seu podcast? Começa, depois você vai melhorando. Tem tantos podcasts aí com seguidores tão pequenos, começa você também para ser uma dessas pessoas. E eu falei, será? Vou pegar mais essa demanda, tô com tanta coisa. E aí eu coloquei energia numa tarde e nasceu Entre Marcas, que é conversas com autores e coautores. Então, basicamente, para sentar aqui, precisa ter um livro publicado. Né? Mas ou prestes a. Exato. Prestes. Não, já tá impresso. O nosso livro já tá impresso, já tá garantido. E aí, o Entre Marcas é justamente a gente conectar essas marcas, né? Esses legados, essas histórias que a gente vem construindo ao longo do caminho. E aí, conectado com Entre Marcas, qual é a marca que você tá deixando no mundo, Rê? Gente, mas que pergunta assim, do nada. A marca que eu deixo no mundo, eu acho que é bondade. É a gente sempre lembrar da bondade que todo mundo tem dentro do coração, sabe? Por mais que a gente saiba também o quanto tem, né, um lado difícil na humanidade, todo mundo tem um lado que é luz. Então, eu gostaria sempre de lembrar as pessoas disso. É isso. Ai, que delícia, gente. Na era da inteligência artificial, essa relação humana e a gente conseguir trazer essa bondade, com certeza vai fazer toda a diferença. E na segunda pergunta do nosso livro, o que permanece humano quando tudo muda? Rê, você parou para fazer se provocar sobre isso?
O que permanece humano? Quando todo Já, mundo... não, quando eu li, eu penso muito nisso. Mas eu acho que a nossa conexão, a capacidade de se conectar emocionalmente com o outro, isso nunca vai mudar. Então, quais momentos, o que a gente pode proporcionar para se conectar emocionalmente com as pessoas? Porque emoção é humano. É. Emoção. Então, vamos cuidar do nosso emocional, né? Porque eu acho que é isso que realmente nos diferencia. É o que nos Um robô diferencia. nunca vai chorar. Inclusive, perguntaram para uma inteligência artificial outro dia que eu estava lendo. Eu sou muito entusiasta do assunto. O que você gostaria de fazer se você fosse um humano? E ela falou dar um abraço, sentir um abraço. Sentir. Então, o que é mais forte, né, do que isso? Então, vamos pensar nisso. E é por isso que é tão importante a gente ter gestão emocional. E a gente ter equilíbrio, inteligência emocional. Porque isso é nosso. Isso nunca vai ser substituído. Então, Perfeito, Rê. Nossa, foi profundo essa. vamos lembrar disso, né? Vamos lembrar, potencializar e viver tudo isso. Porque o tempo tá passando e se a gente deixa o tempo passar, a gente não aproveita dos melhores momentos que a gente pode ter com as pessoas que a gente verdadeiramente gosta, que a gente quer ter uma boa conversa, que a gente quer abraçar, que a gente quer falar, eu te amo, eu gosto de você, sinto saudade, porque eu acho que essas emoções também, além de sentidas, faladas, elas potencializam a nossa jornada da vida, assim, a nossa própria evolução. A gente sai de casa, a gente trabalha, vários BOs para resolver, mas quando a gente ganha essas conexões, a bateria ela recarrega. E isso é o que de fato nos permanece humano. Que delícia! Foi profunda essa resposta. Olha, imagina se eu tivesse passado o roteiro, né? Pois Ia é, saber gente. que não ia ser tão profunda assim a Não sei, resposta. mas eu não recebi roteiro. Eu falei, eu não tenho nem ideia o que a gente vai conversar, mas eu topo. Porque aqui entre marcas eu adoro uma conversa assim, papo, porque tem perguntas que às vezes vão surgindo assim, conforme o que vai se apresentando, e a gente vai sentindo. Então é gostoso sentir, virar esse bate-papo. Sem roteiro, Se tivesse roteiro, acho que eu já tinha perdido o roteiro. sem pauta, sem roteiro, sem preparo. Mas é por isso, é É espontâneo. espontâneo. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial daqui pra frente, a nossa espontaneidade e a jornada da vida que a gente já tá manjada, a gente já sabe como conduzir. Eu sei que o podcast é seu, mas eu também posso te fazer uma pergunta? Com certeza, volte. Qual é a marca que você deixa? Olha, a marca que eu deixo, ela vem sendo construída ao longo do tempo. É conectado com a minha ancestralidade, mas muito pautado nos meus atos de coragem. Eu sou muito aquela pessoa que faço acontecer. Seja um encontro com amigos, seja um encontro com a família, seja um podcast, seja um Um lançamento livro. de um livro. É Então, eu incrível o que você faço faz. acontecer e eu faço assim, sem medo, Rê. Eu faço com muita vontade, com muito calor no coração, com muita certeza que vai dar certo. Se não dá certo, eu falo, meu, se não der certo, eu vou aprender alguma coisa e depois eu vou lá e faço de novo. Então, acho que todas as pessoas que se conectam comigo, que se conectam com essa minha leveza de conseguir levar a vida e de fazer as coisas acontecerem, de acreditar verdadeiramente nas pessoas, de querer ter conversas verdadeiras, genuínas, trocas reais, porque eu acho que é tudo isso que eu vou levar para o resto da minha humanidade. Não vai ser a minha casa, não vai ser o meu carro, não vai ser o dinheiro que eu tenho na conta, vão ser as histórias. Então, acho que essa é a marca que eu deixo por onde quer que eu passe. E até recentemente, quando eu voltei do primeiro lançamento do livro em Barcelona, quando eu cheguei no evento, né, pessoas com classes diferentes das minhas, o qual em outros tempos eu ficaria meio que incomodada. E não, eu sentei ali e fui a Jaque que eu sou, de conversar, de querer saber mais das pessoas, de falar do meu livro, querer saber do livro das outras pessoas, porque era um encontro de autores e coautores. E eu precisei ir embora mais cedo. E aí o Renato da Editora Lisboa me relatou depois de que as pessoas ficaram muito tristes porque eu fui embora depois. Porque quando eu estou no ambiente, eu preencho o ambiente, eu trago leveza, eu levo harmonia, levo felicidade. E essa fala dele, depois eu paro para refletir que em vários momentos por onde eu passo, eu sempre ouço as mesmas coisas. Então, esse legado, essa marca que eu quero continuar proporcionando ao mundo. Ai, que lindo. Não pensei em responder também, tá vendo? Ó, E olha que eu escrevi o livro, mas não pensei em responder. E eu acho que essa marca que vem sendo construída ao longo do tempo, ao longo da vida. Amanhã a gente pode encontrar outras oportunidades, outras possibilidades, e a gente sabe que escrevendo essa história. E você sabe que eu vejo isso, né? Eu te conheço já há algum tempo e eu
consigo ver essa semelhança até com o que a gente tem de fazer as coisas, né? De ter uma energia, uma força para fazer acontecer. E você consegue trazer essa leveza junto com a força. É. O que parece até antagônico, né? Muita força para fazer as coisas, mas com leveza, com alegria, com gentileza. Eu acho que esse é o seu grande diferencial, é unir esses dois lados, né? Que nem todo mundo consegue. Porque tem gente que faz muita coisa, é muito forte, realiza, mas não consegue trazer a leveza junto. E você Isso, consegue. consigo. É um dom. Que com toda certeza eu venho carregando das mulheres da minha vida, assim, minha mãe, minha avó, foram mulheres que potencializaram essa minha jornada da vida. E sabe aquela coisa de, ai, será que vai dar certo? Não, vai que vai dar certo, vai lá que você vai conseguir. Qualquer coisa a mãe tá aqui. Então é isso, acho que eu fui bem treinada ao longo da jornada da vida. Que bom. Ai, que gostoso falar de vida. Qual o seu recado final para os nossos telespectadores, quem nos acompanha no YouTube e no Spotify? Nossa audiência. Nossa audiência. Bom, primeiro, gente, acho que busquem pessoas que vocês vejam como exemplo, que vocês se inspirem, que vocês aprendam com elas. As pessoas que estão próximas a nós são as pessoas que mais moldam a nossa personalidade mesmo, né? Os nossos comportamentos. Então, se eu puder deixar um conselho, até porque, né, conectando com o nosso livro, que são histórias muito inspiradoras e pessoas que estão abrindo o coração com toda essa vulnerabilidade que você sabe, que você trouxe, Jaque. Acho que busque referências, não necessariamente só próximo a você como amigo sem dúvida, né? Tem amigos e tem pessoas perto que você admira, mas também vá atrás de conteúdos, siga pessoas que contribuam positivamente para você, né? Para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Então, que tenham valores que você admira. E é muito fácil a gente se perder hoje. Eu sei por experiência própria, porque no Instagram, nas redes sociais, a gente é impactado o tempo todo por conteúdo de todo tipo, por pessoas de todos os tipos, pessoas que não necessariamente você se conecta. Então, exige um esforço da nossa parte de realmente acompanhar e estar próximo e seguir pessoas que você se inspira, que você admira, né? E o que ali não faz sentido, deixa de lado, porque senão a gente acaba perdendo um tempo valioso, e nada é mais valioso que o nosso tempo, nada. E as redes sociais acabam indo para um caminho quase que a gente de vício, que a gente se perde, que a gente pode acabar gastando um tempo, como eu falei, muito valioso para nada. Então, vamos estar próximo e vamos ler e vamos acompanhar o que acrescenta positivamente para nós. Esse é o recado que eu quero deixar. Perfeito. É meio que arrastar a tela com intencionalidade, né? Do que eu tô aprendendo, o que isso tá somando, porque realmente, deixar passar a tela, a gente fica 1, 2 horas ali, é 1, 2 horas do nosso Com tempo, da conteúdos, nossa assim, vida, que inúteis, às vezes, soma em inúteis, nada. né? Tipo, aparece, mas a gente sabe porque é feito. Na época, eu fui correspondente no Vale do Silício, eu fiquei 2 anos no Vale do Silício, eu conto para todo mundo que eu entrevistei os caras lá, eu tô falando de 2015, mais ou menos, 2014. Eram os caras que criavam os algoritmos do YouTube, do Instagram, porque naquela época não era tanto esse negócio de shorts, de rolagem, né, barra de rolagem. E esses caras, naquela época, que eles já estudavam o cérebro humano para entender quais eram os gatilhos que tornavam você viciado naquele comportamento, por isso que foi criado a forma como o feed é hoje e tal, das redes sociais, eles falavam que eles não deixavam os filhos deles de jeito nenhum usarem as redes sociais. Justamente porque sabiam que era viciante, sabiam que você podia acabar. Porque o objetivo ali é o quê? Como que a gente faz a pessoa ficar mais Prender tempo, mais tempo, mais atenção. tempo, prender atenção. Então, sabendo disso, e eu sei o quanto é difícil, porque de fato o negócio foi criado para nos viciar, vamos no mínimo então gastar nosso tempo com conteúdos bons, porque também tem coisa muito boa, mas vamos, né, colocar nosso tempo e nossa energia então em algo que acrescente positivamente, porque senão vai aparecer um monte de coisa inútil, gente. O cara com a unha encravada na Tailândia e você tá vendo ali, sabe, umas coisas nada a ver. Tá somando em nada. E vamos lá, né? O tempo tá voando. E eu até perguntei pra minha avó esses dias, eu falei assim, vó, na tua época, o tempo passava tão rápido quanto tá passando hoje? Ela de forma alguma. Então, assim, se a gente para estudar, o planeta Terra já está numa velocidade muito maior do que antigamente. A rotação está muito maior. Então, aproveite, valorize o seu tempo com o que realmente importa. Exatamente. E falando de tempo, eu amei ter esse tempo com você. Amei aprender mais com você. Amei
conhecer mais a sua história, porque é isso, a gente vai se conectando, a gente vai falando, a gente vai se conhecendo ainda mais. E fatalmente agora a nossa história faz parte de um livro, então estamos vinculadas por eternidade, você me amando ou não. Eu amo. E essa é a melhor parte, sabia, do nosso livro? Que a nossa história de todos os coautores tá eternizada. Eternizado. A gente vai embora, vai ficar outras pessoas, nossos filhos, netos, e vão ter acesso a essa obra que é maravilhosa. E eu espero que seja um convite para que outras pessoas possam refletir e também escrever sobre a marca que você deixa. Colocar em palavras, independente se é num livro, pode ser até num diário, mas colocar em palavras essas reflexões, eu acho que é um exercício importante. O ato de fazer diário, né, do inglês eles falam que é journaling, é também um processo terapêutico, é um processo de regulação emocional, um processo de autoconhecimento. Então tá aí mais uma dica, acho que manter um diário ou escrever é importante para as pessoas se Se conhecerem. conhecerem, exatamente. Então, façam esse exercício, convido vocês para que se aprofundem cada vez mais nas suas histórias e se aproximem um pouco mais também das nossas histórias. Encerramos por aqui o Entre Marcas. Já Já, né? acabou nosso tempo? Acabou. Já Obrigada foi. pelo convite, Jaque. Eu amei Muito a nossa obrigada. conversa. Amei também. Teremos muitas outras, porque temos celebração sexta-feira, temos autógrafos e tenho certeza que teremos muitos outros eventos para propagar sobre a marca que você deixa. Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. E Até a próxima. parabéns por tudo que você está construindo. Obrigada, valeu demais. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.